Nós, nós estamos começando uma nova fase neste ano novo, graças a Deus. Passamos bem o ano novo, a nossa família está muito bem. Eu dou muitas graças a Deus por todas as suas bênçãos e eu espero que todos vocês estão nessa mesma situação. Este curso novo eh, é sobre como começar uma igreja de Cristo na sua cidade ou na sua casa. Já estudamos o curso Deixa a Bíblia Falar e vimos muitas coisas, talvez um pouco chocantes, diferentes, e concluímos naquela última lição, a conclusão, vimos que há muitas e muitas pessoas começando mais e mais igrejas e agora existe milhares e milhares de igrejas, de denominações, não é? Com suas crenças e práticas diferentes. E nós estamos procurando ser a igreja não uma igreja moderna, uma denominação moderna, nem mesmo uma denominação, para dizer a verdade, procuramos ser aquela igreja que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de Mateus capítulo 16 e versículo 18. Mas nós temos algumas perguntas para começar, para ver uma pequena base deste estudo, procurando entender sobre a igreja e a reunião da igreja e, vamos dizer, o culto da igreja, a reunião da igreja, a assembleia da igreja. Muitos de nós vamos para o que chamamos de a casa de oração, o prédio da igreja, algum certo lugar no horário fixo, geralmente no domingo. Então, estamos em busca de ser aquela igreja do Novo Testamento, mas uns 2000 anos depois que começou. Como nós podemos ver, existe entre nosso meio todo tipo de igreja pregando e ensinando e praticando coisas diferentes e até contrárias, opostos entre si. Então, estamos com uma pergunta para começar este estudo e a base, a fundação deste estudo. Você é um verdadeiro adorador de Deus? Uh, para poder achar a resposta bíblica, precisamos primeiro responder outras perguntas quanto à adoração. O que é adoração? Ou culto? Ou cultuar? O que é isso? O que significa isso? Deus aceita todas as pessoas que procuram adorar Ele? Com certeza, de quem nossos desejos, será que os nossos desejos agrada a Deus? O nosso querer é agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Ou simplesmente manter as nossas tradições, pois vivemos essas tradições a nossa vida toda, né? Ou praticamente. Então, qual é o nosso objetivo, a base, o fundamento? É necessário entender um pouco de história do passado. Por exemplo, nós começamos a observar
essa história que vem daquela mulher samaritana. Se lembra, Jesus encontrou ela, mandou os seus discípulos de volta para a cidade para comprar comida, e ele ficou lá esperando no poço de Jacó. Então Jesus começou a falar com essa mulher samaritana. Ele conhecia completamente seu passado, a sua vida, seus, a sua maneira de viver. E durante o meio dessa conversa, Jesus disse: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, porque, né, os judeus e os samaritanos se separaram muito, porque os judeus aceitavam a lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento inteiro, mas os samaritanos aceitaram somente a lei, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí os judeus detestavam aquela denominação samaritana, não é? Detestava mesmo. Inclusive, eles, quando iam viajar naquela região, eles faziam um desvio muito grande para passar ao lado e nem mesmo entrar no território dos samaritanos. Mas está escrito um pouco mais antes desse versículo, Jesus tinha que passar por Samaria. Ele não tinha que passar, ele podia fazer como os outros judeus fazem, aí fazem uma viagem ao redor e nem entrar em Samaria, mas Jesus ia para Samaria com um propósito específico, para encontrar com esta mulher. Ele disse: creia em mim, está próxima a hora em que vocês, os samaritanos, não adorarão em Samaria, né? Porque eles tinham um templo no topo da montanha, em Sicar, a cidade de Sicar, no país de Samaria, nem em Jerusalém, ou seja, nem no, na denominação, vamos dizer, na igreja dos judeus, nem na igreja dos samaritanos, não é? Não vai ser em este, nem em aquele outro. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, né? Eles não conhecem os profetas, o resto da Bíblia, o resto da revelação de Deus, dos profetas. Não conhecem o que vocês adoram, mas nós, os judeus, conhecem, né? Nós, os judeus, a salvação vem dos judeus, né? Não apenas a lei, não apenas os 5 livros do primeiro, o primeiro 5 livros do Velho Testamento, mas toda a revelação de Deus daquele tempo, né? Eles tinham uma Bíblia que era apenas o Velho Testamento nessa época. De fato, já chegou, está chegando a hora em que a adoração não vai ser como antes, num certo lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não em Samaria, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Interessante. O Pai procura. Deus é espírito. Deus não é carne. Ou também é, né? Porque é Jesus. Deus é espírito e escuta,
necessário, interessante essa palavra, que o próprio Jesus disse, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bem, como é então? Ele disse: o tempo está chegando, o tempo já chegou, não é? Jesus já chegou. Jesus estava ensinando, não é? Mais no templo em Jerusalém, que vamos adorar ao Pai, mas em outro lugar, em espírito e em verdade. Eh, os verdadeiros adoradores, ah, e quando ele fala isso, isso deixa bem óbvio que existe adoradores falsos, não é? Ou seja, existe alguns que estão adorando, mas não estão adorando. É uma, talvez, adoração falsa. Vamos examinar para ver. O Pai está à procura de adoradores. Interessante, não é? Será que o Pai ainda está procurando adoradores que adoram da maneira que Deus quer? Uau! Isso já nos indica muita coisa sobre a nova adoração. Não é como a antiga, mas ele vai nos explicar cada vez mais. Ele diz que é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade, que veremos um pouco mais adiante. Nós observamos que no Velho Testamento havia um certo tipo de adoração. Eu não sei como era, mas uma coisa que eu sei é que eles tinham a obrigação, por Deus, de ir para Jerusalém, fazer essa viagem, em muitos casos, né, muito grande, 3 vezes a cada ano. Aí eles iam para Jerusalém, de muitos lugares bem distantes mesmo, né? Esse Etíope, por exemplo, ele foi bem longe. Graças a Deus ele tinha um carro, né? Uma carruagem com cavalos, mas ele ia bem longe para adorar em Jerusalém, né? No templo em Jerusalém. Veja certas vezes usos da expressão adorar. Essa ideia de adorar, nós vemos em Gênesis capítulo 24, versículo 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. No Velho Testamento, este uso da palavra adorar, o homem se inclinou e adorou. Outra vez nós vemos em Êxodo capítulo 12 e versículo 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o egípcio e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Este uso também se acontece no Novo Testamento. Nós vemos pessoas se prostrando na frente de Jesus para o adorar. É usado nesta maneira no Velho Testamento. Sem dúvida, não seria mal adorar nesta maneira hoje, se
Jesus tivesse aqui para inclinar-nos e adorar. E a imagem vem para as nossas mentes de nós nos ajoelharmos na frente de Jesus e como é este adorar, né? Eu estava pensando de uma foto que eu vi na internet de muçulmanos e judeus adorando. Eles ficam de joelhos, até às vezes com o rosto no chão, adorando. Como é? Eles estão orando. Usamos frequentemente a palavra louvar para significar cantar louvores, cantar. Mas louvar inicialmente significava cantar? Ou através dos séculos mudou o significado? Não é? Eu queria saber. E logo nós veremos o que significa adorar. Nós vemos essa expressão no Velho Testamento, de se ajoelhar e adorar. No Novo Testamento é muito diferente. Muito diferente. Como nós vemos, o apóstolo Paulo, ele também fala sobre como nós às vezes chamamos de o serviço, o culto. Nós falamos em inglês, o serviço, ou em português falamos às vezes o culto, ou a reunião da igreja. Mas Paulo disse em Romanos capítulo 12, 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos vossos corpos por sacrifício vivo. Quando eu penso naquela palavra sacrifício, não é? O que vem à mente? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa expressão culto racional é muito difícil traduzir, como veremos. Não vos confirmeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos examinando essas duas passagens, João 4, o que Jesus falou sobre adoração, mudando drasticamente, e agora em Romanos, o apóstolo Paulo explicando um pouco mais sobre o culto racional, o lógico. Jesus e Paulo concordam, eles estão falando a mesma coisa, e é uma diferença muito grande, não é? Nós vemos que a adoração no Velho Testamento era muito diferente. Eles iam cada sábado à sinagoga, mas não chamava de culto ou adoração. Era hora de estudar a palavra, ouvir a palavra. Geralmente, ouvir a palavra lida e explicada, não é? Uma pregação, uma lição. Então, veja a ideia de adoração no Novo Testamento, como mudou drasticamente essa expressão, essa ideia de adoração. Observa, primeiro, que não é
uma coisa feita apenas em uma casa de oração, dentro de um prédio, ou nem mesmo é uma coisa feita em certo dia, ou no sábado, ou no domingo. Não é uma coisa necessariamente feita numa hora marcada para adorar. No Novo Testamento não tinha essas coisas. Bem diferente, drasticamente diferente esta coisa de adoração. Mas ele disse, não vai ser mais aquela maneira de adorar em Samaria, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. O que significa isso? É muito, ok? Não é? O que ele está dizendo? Como mudou a adoração? Uau! Isso é muito importante, não é? É, como vamos começar? Ele disse em espírito, é necessário que adora, os adoradores o adoram em espírito. O que significa em espírito? Em espírito significa que o espírito da pessoa, do adorador, está funcionando. A verdade é que não sabemos se ele está falando sobre o Espírito Santo ou o nosso espírito. Creio, pessoalmente, que no nosso espírito. Muitas pessoas dizem, não, é com espírito com E maiúscula. Isso não tem nada a ver. A verdade é que no primeiro século eles usavam um tipo de grego, a língua grega, hebraica também, a mesma coisa. Não tinha letra maiúscula e minúscula. Isso é Não. apenas a opinião de alguma pessoa. Ou ele está falando sobre Espírito Santo, aí eles colocam um E maiúscula. Ou é o Espírito Santo, o Espírito, o meu Espírito, aí eles colocam um E minúscula. Mas isso não pode ser argumentado nada, que não significa nada, para dizer a verdade. Apenas que ou é meu espírito adorando, ou o que é adorar no Espírito Santo? O que significa isso? Bem, vou pular muitas pesquisas e apenas aterrizar no sentido correto, eu creio, tenho quase toda a certeza, de que ele está falando não sobre o Espírito Santo, e sim em espírito, ou seja, espiritualmente, não fisicamente. O ponto em geral desse contexto é exatamente isso. Não estamos falando sobre na carne adorar, né, o corpo, adorar nós, mas em espírito, ou seja, nossos pensamentos, nossas, nossos sentimentos, não é? Ou seja, adorar com a sua mente uh, firmemente engrenado, funcionando, não é? Porque às vezes, se você for assim como eu, você consegue cantar, porque já cantou esse cântico 1000 vezes, já conhece sem pensar, e é muito fácil falar uns com os outros em cânticos, hinos, cânticos espirituais, sem conectar a sua mente ou seu coração. Ou seja, ele, creio, ele está falando, é necessário que o adorador verdadeiro esteja cantando porque quer cantar.
porque ele é totalmente sincero. A sinceridade do adorador. Ele não está adorando fingido, não é? Ele não está procurando enganar alguém ou enganar a Deus, não é? Ele está na igreja. Ele deve ser santo. Não, Deus pode olhar nosso coração como você pode ver o meu rosto, claramente. Deus sabe exatamente por que você está cantando. Ele lê seu coração, seus pensamentos. Talvez você esteja, assim como eu, às vezes me pego, a minha boca está saindo as palavras certas, mas a minha mente está em outro lugar. Você já faz isso? Aqui estamos vendo que é necessário que ele esteja cantando com toda a sinceridade. As palavras que estão saindo da boca não são palavras só da boca, não é? Está vindo do coração, não é? Então, nós precisamos observar que essa é uma necessidade, né? Preciso cantar, falar, ouvir, adorar com toda a sinceridade, não fingido, não ir para a igreja para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus, que vê nosso coração. Segundo, ele diz, nós é necessário que o adorador ah, adora a Deus em verdade. Isso é bem interessante. Pense um pouco sobre essa coisa que ele está dizendo. Não vai adorar mais em Samaria ou em Jerusalém, mas vai adorar em espírito e em verdade. O que é essa verdade? Se lembra, Jesus tinha dito em João 17, versículo 17, santificai-os, os discípulos, Jesus estava orando no momento pelos 12 apóstolos, santificai-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. Adorar da, em verdade. Adorar em verdade. O que significa adorar em verdade? A verdade é a palavra de Deus, é a nossa Bíblia. Essa é a verdade. A tua palavra é a verdade, não é? E também lemos em Efésios capítulo 4, 19 a 21, Paulo disse, tendo partido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. A verdade é a nossa palavra de Deus. É a verdade que está em Jesus. Então, o que nós temos, a verdade, a palavra de Deus, é o que está em Jesus. O que nós temos em nossa Bíblia é a palavra vindo de Jesus. É a palavra de Deus. É a maneira que adoramos, né?
João 14, versículo 6, você conhece muito bem. Asseguradamente, Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou a verdade. Ele também disse: A tua palavra é a verdade. Bem interessante. Nós estaremos adorando em verdade. Qual é o significado prático disto? Veremos. No próximo versículo, Jesus disse: Se vós, de fato, tivesse me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. Jesus, a verdade está em Jesus. Se você conhece a Jesus, você conhece a verdade, porque ele é a verdade. Se você conhece a verdade, você conhece Jesus e também o Pai, porque, né? Se você conhece Jesus, você conhece o Pai, é a mesma coisa. Ou seja, Deus é a verdade, assim como Jesus é a verdade, não é? Deus é a verdade. Como nós vemos, Deus é amor, Deus é a verdade também. Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos também interessante, bem interessante, 1 João, capítulo 5, e versículo 6, no fim do versículo, ele diz: Porque o Espírito é a verdade. Às vezes falamos sobre vamos seguir o Espírito. Como? Ele vai nos fazer sentir alguma coisa? Pode ser, né? Pode ser. Ele fez isso com o apóstolo Paulo, mas bem interessante. Eu quero, tanto quero um dia estudar aquela lição sobre como é que Deus fala conosco, não é? É bem interessante esse estudo. Mas ele diz bem claro: o Espírito é a verdade. Escuta, muitas vezes ouvimos pessoas dizer coisas assim. Eu senti o Espírito Santo me dizendo, né, fazer isso, fazer aquilo. Eu fico, né, curioso. É mesmo? Você sentiu? Não sabe? Eu pergunto isso por causa daquele versículo que estudamos no passado, que fala sobre o diabo se faz um anjo de luz, não é? Os servos dele, os demônios, também se, né, disfarçam como mensageiros da verdade. Não são, são mentirosos. Muitas pessoas que pensam que são salvos, não são. Mesmo que pregam Jesus, mesmo que fazem milagres. Jesus diz: Nunca vos conheci. Por isso, nós precisamos não crer em todos os espíritos, 1 João 4, versículo 1, mas precisamos da verdade. Posso falar a verdade? Quanto a estes, eu senti o Espírito, eu senti Deus me guiando. A verdade é, você não sabe. Não sabe. Por isso, Deus sempre nos avisa. Estuda a palavra para verificar, para confirmar. Não aceita todos os espíritos, não é? Mas que temos que, é necessário que estudamos diariamente para ver se, de fato, é assim, não é? Então, muitas vezes, até quando os próprios apóstolos recebiam essas visões,
sonhos, né? Pedro, aquele lenço branco que descia do céu, se lembra? Pedro não sabia o que significava. Pedro, o apóstolo Pedro, não sabia. Como é que você sabe? E Pedro não sabia, não é? É o que eu estou pensando. Como é que nós podemos saber que é Deus que está nos guiando? Uma coisa que podemos ter toda a certeza é a palavra de Deus é a verdade, não é mesmo? A palavra é a verdade. O Espírito é, Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Amém? É o que a Bíblia diz. Quando o apóstolo não sabe e nós sabemos, eu fico muito curioso. Sabemos mesmo? Não é? E muito forte, né? Este versículo, João 12, versículo 48. Por favor, abre a sua mente e deixa Deus falar claramente da sua palavra. Aquele que me rejeita, Jesus diz, quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, dessas sabemos, não podemos ter dúvida, são as palavras dele. Ele tem alguém que o julgue. A palavra que proclamei, proferi, essa o julgará no último dia. Ou seja, nós às vezes pensamos que sabemos e não sabemos. Às vezes sentimos alguma coisa. Vamos ser honestos. E quando não sabemos, vamos admitir que não sabemos, assim como Paulo fez, assim como Pedro fez, não é? Se não sabemos, vamos admitir, não sabemos. Quando a Bíblia diz que Jesus não sabia, vamos acreditar? Sim, existe isso também, Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus não sabia, mas isso é outro assunto. Mas eu estou apenas dizendo a verdade que podemos saber e ter certeza é o que Deus disse em sua palavra. Isso podemos confiar completamente. Observa que o foco da adoração do Novo Testamento tem pouco a ver com o que chamamos o nosso culto de adoração. Também faz parte de a nossa adoração, sem dúvida, mas tem pouco a ver. Isso é verdade. Nós confundimos muito. Onde na Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre o culto de adoração, não é? O que nós chamamos hoje de adoração não se refere somente à nossa reunião da igreja. Não é assim. Eu vou só voltar para examinar novamente essa passagem. O nosso culto racional é o quê? Os nossos corpos sendo sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, não é? Ou seja, não é só limitado a uma, duas, três, 4 horas de reunião da igreja. Não, senhor. Não, senhora. Está limitado apenas à nossa vida. Desde
o nosso nascimento até a nossa morte. A vida toda, tudo que praticamos, tudo que pensamos, falamos, tudo que pensamos, tudo que sentimos. Esse é o nosso culto. Não é feito num prédio, como Jesus mesmo disse, num local, é em espírito, em nossa mente, nosso coração, não apenas num prédio. Jesus está fazendo esse ponto. Não eu, não é? O nosso culto é a nossa vida inteira, não é? H-A-J-K, onde? É aqui. Em João capítulo 15, versículo 8, o que glorifica meu Pai é que há fruto em abundância. Ah, adoração, talvez podemos usar outras palavras, glorificar a Deus, não é? Culto, glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. É o quê? É fruto, dar fruto. Em abundância, muito fruto. Neste caso, podemos falar em fruto de duas maneiras. O fruto do Espírito, ou seja, da verdade, né? Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. E a segunda maneira que podemos falar sobre fruto é almas, não é? Trazendo mais almas para Jesus. Porque se trazemos mais almas, eles estarão, da mesma maneira que nós, eles estarão glorificando a Deus, adorando a Deus. Deus está em busca de adoradores e Ele está nos mandando para trazer estes adoradores para Ele. Adoração no Novo Testamento é apresentar o nosso corpo como um sacrifício. Quando usamos essa palavra na Bíblia, nós vemos, sem dúvida, nessa imagem que vem para as nossas mentes, os sacrifícios de animais do Velho Testamento. Só que Paulo mudou, né? Jesus é quem mudou, na realidade. O nosso corpo, nós sacrificando nosso corpo vivo, não morto, não é um sacrifício que matamos e queimamos, é um sacrifício presencial, físico, oferecendo nosso corpo vivo como um sacrifício a Deus. É a nossa vida, novamente, a mesma coisa, né? O sacrifício vivo, santo e agradável. O que é a adoração? Eu já fui, você provavelmente já foi presenciar uma igreja onde você vai e eles estão fazendo o que eles estão chamando de adoração, que para mim não é adoração, eles estão lá com uma guitarra e uma banda e cantores e fazendo um show e dançando com esse show, né? É uma dança. O culto, o que eles chamam de um culto, ou a adoração, que eles chamam de uma adoração, é cantar e dançar e gritar e pular e falar bobagens que ninguém entende, que a Bíblia proíbe fazer, não é? Não agradável ao povo, agradável a Deus.
Uau! Quando é que nós vamos aprender e valorizar o que Deus quer, em vez de o que eu quero, ou as minhas tradições, ou que as tradições das igrejas? Quando é que vamos nos arrepender disto? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não ao povo. O que é que estamos fazendo? Adoração. A adoração que é necessário que seja, né, adoração que seja em espírito e em verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós não vemos este tipo de adoração no Novo Testamento. Não vemos, isso foi mudado. Nenhuma vez nós vemos este tipo de adoração no Novo Testamento. Mas o que buscamos é o que é da verdade, a adoração que Deus quer e não que homem quer, não é? Este é o nosso culto racional. É muito difícil traduzir isso para dizer a verdade. Em outras versões, esse tipo de adoração e que é em verdade o culto racional, ou seja, o culto é, lógico, né? É o que nós devemos dar a Deus. Ou outras versões falam assim, é adoração correta, né? É uma das versões em inglês. E outro diz, é o seu serviço espiritual de inspiração. Eu acho interessante essa tradução. Então, é muito difícil traduzir claramente o que é o significado exato, mas resumindo todas essas traduções, dá para tranquilamente para ver o sentido, não é? Mas com certeza é o que agrada a Deus. Esse é o nossa adoração. É isso que nós logicamente devemos dar a Deus, é o nosso corpo como sacrifício. Achei bem interessante em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Portanto, aplique-te por a pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Ordeno, como a Paulo disse, é necessário que é uma coisa de uma ordenança, um mandamento, simplesmente é a mesma coisa, não é? Nada acrescentarás, nada tirarás da lei, não é? Isso foi no Velho Testamento. Será que no Novo Testamento podemos tirar e acrescentar como queremos? De jeito nenhum. Ou seja, nós vemos também no livro de Apocalipse, quando João estava recebendo essa revelação em sinais do próprio Jesus e escrevendo da mesma coisa. Ele falou, né? Não acrescenta nada, não tira nada, não é? E nós temos que ser razoáveis em deixar a verdade falar, a palavra de Deus falar, Jesus falar, o Espírito Santo falar, o próprio Deus falar. Por favor, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Amém? Estamos dispostos a deixar a Bíblia falar ou não? Essa é a questão.
quando voltamos para a reunião da igreja neste domingo que vem. Como vamos adorar? Como nós queremos ou como Ele quer? Não é? Vamos fazer como o povo quer ou como Deus quer? Em Filipenses 3, 1 a 3, Paulo disse, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. A religião de cristianismo é uma religião em que nós estamos alegres. Eu estou ansioso para chegar nesse ponto, né? Tem uma série de lições sobre isso, inclusive eu vou começar essa lição, falar sobre este assunto amanhã, nessa outra reunião, se estiver interessado em participar. Mas o cristão é uma pessoa alegre no Senhor, cheio de gratidão, sempre agradando a Deus, alegre por a sua salvação. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, mas para vocês é uma segurança. Por favor, escuta novamente, Paulo disse, né? Eu estou dizendo, eu já disse, eu vou falar de novo. Por favor, tome cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Quem são os cães? Cuidado com esses que praticam o mal. Ele explicou bem claro, né? Os cães são aqueles que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O que significa a falsa circuncisão? Os judeus que se tornaram cristãos, mas não inteiramente cristãos, continuavam insistindo, exigindo a obediência à lei para ser salvo, não é? Estes são os cães, neste caso. Eles praticam o mal, pregam até bem, mas não praticam o bem que pregam. Cuidado, né, pela quarta vez, eu acho, da falsa circuncisão. Portanto, nós que somos a própria circuncisão, todos nós que andamos pelo Espírito de Deus. Andamos pelo Espírito de Deus. Ou nós andamos em verdade, não é? Nós andamos em verdade. Nós somos a circuncisão verdadeira, não é? Não feito por mãos, não circuncisão física, mas espiritual. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós adoramos em verdade, nós adoramos pela Bíblia. Adoramos pelo Espírito de Deus, não a letra da lei, mas o Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo. Adoramos, não é? Não depositamos confiança alguma na carne, não é? Alguns estavam exigindo a circuncisão. Se você vai querer ser salvo, tem que ser batizado e tem que ser circuncidado também. Eles exigiam. Não era verdade. Eles eram os cães, exigindo o que Deus não exige. Isso é proibido. Não podemos exigir o que Deus não exige. Eu quero fazer um pequeno intervalo nesse ponto e ver se alguém precisa fazer alguma pergunta. Por favor, deixe fechado o seu microfone, a não ser que você deseja falar. Aí pode abrir o seu microfone. Pode falar à vontade. Dona Esmeralda tem uma pergunta. Dona Esmeralda, a senhora pode fazer sua pergunta.
Sim, boa noite, irmão. Não sei se conseguem me ouvir. Estamos ouvindo. Estamos a ouvir. Certo, certo. Sim, aqui é General da Fonseca. Penso eu que entrei muito tarde no grupo para estudo. Essa parte é minha sincera desculpa. Eh, o que eu queria mesmo saber, uma vez que estamos a falar sobre a adoração, eu queria saber mesmo qual é a melhor forma de adoração. Dou esta questão porque às vezes tenho sido questionado, então eu fico sem como responder os outros, sem como dar resposta a eles. Então eu achei graça com este tema. Como devemos adorar? Certo, Bem, certo. deixe-me responder com duas respostas. Primeiro, a expressão bíblica não se refere somente ao nosso culto. Mas segundo, quando nós estamos procurando adorar, fazer culto de acordo com o que agrada a Deus, não é? Temos que voltar e perguntar o que é que Deus quer. Porque muitas vezes nós fazemos o que nós queremos fazer. Eu estava numa cidade, um povoado, Pajoc, na cidade de Sudão do Sul, e a igreja de Cristo que tinha lá estava dentro do acampamento de refugiados e não conhecia nenhuma outra congregação da Igreja de Cristo, naquele tempo não tinha, mas eu então me preparei, saí na frente da casa e passando pessoas que obviamente estavam indo para alguma igreja e conversei com eles. Sim, eu posso te acompanhar. Eu fui lá para essa igreja. Era, não consigo lembrar que igreja era, mas eu fui lá. Estava cheio, lotadíssimo, não é? Aí eu fui e eu eu era a única pessoa branca no lugar, e quando o pastor principal me viu entrar, ele me chamou, né? Venha, venha para a frente. Eu sentei bem na primeira fileira, mas estava lotadíssimo. Muita gente em pé, e fui lá na frente da igreja, eu vi na frente uma banda completa, os músicos, eu acho, eram profissionais mesmo. Os cantores, alguns deles, pelo menos, eram profissionais mesmo. Eles cantavam bonito, bonito, era impressionante. As pessoas jovens, né, cantando lá na frente, bem vestidos, todos igualzinho, dançando, dançando, né, com esses microfones, e as mulheres mais jovens, mais bonitas, estavam bem na frente, dançando, cantando bonito, e isso eles chamavam de adoração. E eu pensei, isso é adoração, como na Bíblia, né? Aí eu queria saber o que nós chamamos de adoração é o que Deus quer ou é o que o homem quer, não é? A primeira vez que eu fui na cidade de Beira foi a mesma coisa. Eu tinha alguns alunos na Escola Bíblica Mundial. Essa a jovem aluna, a melhor aluna que eu já tinha naquele período, eu pensei que ela estava, né,
pronto para ser salvo, converter a Jesus. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado. Ela era, vamos dizer, a pastora da igreja. E mesma coisa. Uma banda bem organizada e todo mundo dançando e pulando e gritando. E eu pensei, é isso que é a adoração que Deus quer. Eu não vejo isso no Novo Testamento. Por isso, a sua pergunta, né, está perfeitinho, pois é exatamente isso que nós vamos estudar através dessas próximas lições. O que é exatamente a adoração que Deus quer? Como é mesmo adorar em espírito e em verdade? Pois é exatamente isso o propósito dessas primeiras várias lições. O que é que Deus quer na adoração, no culto de adoração? Obrigado por essa pergunta, porque é exatamente o que nós vamos estudar nas próximas semanas. Como vamos ser a igreja de Cristo, não uma denominação. Nós não estamos falando sobre uma igreja moderna, estamos falando somente sobre a igreja que Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não acredito em denominar-se, ou seja, fazer uma divisão, dando um nome diferente para se denominar, se distinguir de todas as outras igrejas cristãs, não é? Então, eu fico muito agradecido por essa pergunta e é exatamente isso que nós vamos continuar. Mais alguma pergunta que podemos responder? Eu espero que foi útil essa resposta. Seu Esmeraldo, tem outra pergunta? Eu citei o nome Esmeraldo, eu falei Esmeralda. Desculpe. De nada. Obrigado pela pergunta. Pois é, muito obrigado. A resposta foi viável e eu agradeço bastante pela resposta. Estou grato. Muito obrigado também. Oi. Sim. Oi. Sim, a paz do Senhor. Sim, pode falar, paz. Sim, eu só queria comentar, não é perguntas. Eu queria, como você tinha dito que uma vez quando estava em Sudão, eu viajei para, fui numa igreja, se encontraram uma equipa completa que é profissional. Sim, com certeza é mesmo. É mesmo aqui no nosso país, é isso que está. Quando isso não tem na igreja, tem muita fraca participação. Porque todo mundo... Você está em Guiné-Bissau? Sim, porque muitas pessoas gostam de alegrar a carne. Não preocupa com o alegramento do espírito. Obrigado. Sobretudo nas culturas africanas, sabem que muitas gostam das brincadeiras de dança. Então, sempre que tornam assim, muitos, para dar ensinamentos, é muitos. Nós é que sabemos como é que estamos. É isso mesmo. Exatamente isso. Mas Amém. nunca mais deixamos. Vamos continuar lutando, porque um dia a palavra de Deus reinará. Em nome de Amém. Jesus. Gostei muito da sua atitude. Inclusive, se Deus permitir, eu quero lhe fazer uma visita o mais logo que puder. Tá bem, você seria bem-vindo. Eu fico agradecido por essa atitude. É verdade que, eu digo, não é só africano, mas o ser humano quer se divertir.
e transformar lentamente em adoração o que eles querem fazer, em vez de o que Deus quer, não é? Esse que é um problema muito sério. Deixa eu falar um pouco. No início, temos crianças, muitas crianças, às vezes 150 até 170. Um dia, outras crianças me chamam, disse, o pastor, aqui vocês não dançam, nós queremos onde é que podemos dançar, olha, não é dança. Eu estou rodeado pelas outras igrejas, Eu sei. usam esses materiais, e outras coisas assim. Mas nós vamos continuar. Muito obrigado. A Eu verdade, gosto muito. eu agradeço também muito por suas palavras. É verdade que o ser humano gosta de se divertir. Aqui também, a mesma coisa. Logo ali ao lado da minha casa, perto da minha casa, tem uma igreja que toca o que eles chamam de música country. É uma igreja country. Logo ao lado dele tem uma outra igreja que adora com música rock and roll. Não é? É uma coisa que é o que o homem quer, não é o que Deus quer. Pensando nisso, se isso é um mandamento, se isso é necessário que adoramos em espírito e em verdade, será que é necessário mesmo? Mas se nós fizermos isso, não vai ser muito chato a nossa reunião de igreja? As pessoas vêm ou, eu não quero vir mais porque é muito chato. Como será que podemos fazer essa é uma mudança muito drástico. Jesus nos ensina que há uma condição de permanecer no seu amor. Bem interessante. Por favor, preste atenção a essas próximas palavras. João 14, versículo 15, nós já conhecemos bem essa passagem. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Se amamos a Deus, nós vamos obedecer o que Deus manda. Neste caso, ele fala, manda. Isso é no Novo Testamento, não é do Velho. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando aos 12 apóstolos, aquele que tem meus mandamentos e obedeça a eles, esse é o que me ama. Muitos dizem que amam, mas na prática não amam. Não é? Então, obedeçam, esse é que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Capítulo 15, versículo 10, no início, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ok? Eu fiquei sempre ouvindo pessoas dizendo o amor de Deus não é limitado, ele ama todos igualmente. Se você guardar meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Bem interessante. O que nós estamos ouvindo, entendendo aqui? Veja o que estava escrito no Velho Testamento, em Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. A palavra aborrece, aborrecer.
odiar. Deus odeia a todos os que praticam a iniquidade. Uau! Ok! Não é? É bem interessante. Palavras bem fortes, não é? Sendo Jesus, para permanecer no amor de Deus, precisamos amá-lo e guardar os seus mandamentos. Uma pessoa que não guarda os mandamentos de Jesus não habita no seu amor. Deus odeia, aborrece a quem pratica iniquidade. Com certeza. Isso significa que Deus não aceita o entusiasmo, né? Os sentimentos de todas as pessoas, não é? Não é uma adoração a Ele. Todas as pessoas que Deus conhece o coração e julgará não só as nossas ações e palavras, e sim o porquê, não é? As nossas motivações. Pessoas perversas são consideradas o que mesmo para Deus? Deus olhando do céu e vê eu, você, nossos vizinhos, nossa família. Ele vê o que mesmo? Ele olhava para os judeus, não é? Que queriam matar Jesus. E em João 8:44, Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai. Eles diziam: não, 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 Abraão é o nosso pai. Não, não. Vós sois do diabo, ele é o seu pai. E queres satisfazer os desejos do seu pai. Ele era homicídio desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O Espírito Santo é a verdade. O diabo é a mentira. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é propriamente dele, né? Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, não é? João disse que Caim, né? Se lembra Caim e seu irmão Abel? Se lembra? João disse que Caim era do maligno, do diabo. Evidentemente, Deus não receberá a alegria o sentimento dos que são filhos do diabo, não é? Em João 3, versículos 11 e 12, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, não é? As obras do seu irmão eram obras boas. Por que Deus rejeitou Caim e disse que era do maligno? Se lembra? Em Gênesis 4, versículos 4 e 5, Abel, por sua vez, trouxe para sacrificar as primícias do seu rebanho e da gordura deste, que era o mandamento de Deus, mesmo para aquela época. Mas Caim deu ofertas que não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Irou-se ele, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Ele estava muito triste. Essas coisas nos mostram que Deus não aceita todas as pessoas.
Deus não aceita o sacrifício de todas as pessoas que oferecem o que eles querem oferecer, não é? Deus não aceita todos. Mateus 15, os fariseus e escribas novamente ponderou-se Jesus. É porque transgrides vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Pois Deus tentou, honra o seu pai e mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai e mãe seja punido com a morte. Uau! Não é? Era a lei de Deus no Velho Testamento. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, essa aqui é a oferta ao Senhor, né? Tudo que eu tenho, eu sacrifiquei ao Senhor. E assim, nunca será obedecido a lei, né? A obrigação de Deus para honrar pai e mãe com seus bens. Nunca, de acordo com a explicação dos fariseus e escribas, não era nem possível cumprir a lei, de acordo com as explicações dele. Assim, vocês invalidastes a palavra de Deus por causa das suas tradições. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles não estão adorando em espírito, não é? Por quê? Porque eles não estavam adorando em verdade, não é? Cancelaram as leis de Deus para poder agradar a si mesmo. Em vão vocês adoram. Em vão vocês me cultuam, pois ensinam doutrinas que não são as doutrinas de Deus, não é? São apenas regras criadas pelos homens. Não é de Deus. Eles fizeram mudança grande e assim eles mudaram as leis de Deus. Muito triste. Cada pessoa do mundo inteiro adorará alguém, está adorando alguém ou alguma coisa. Se é uma pessoa, se é dinheiro, se é esporte, se é educação, todos estão adorando algum Deus. As nações vizinhas de Israel adoravam seus deuses, não é? E Deus não aceitou essas nações, nem o espírito deles. Quando os israelitas começaram a viver em pecado, Deus não aceitou a adoração deles. Por causa da iniquidade deles, Deus odiou e rejeitou a adoração dessas pessoas que eles prestavam. Rejeitaram. Deus não aceitou. Veja por que Deus não aceitou a adoração deles. Amós, um dos profetas do Velho Testamento, 5, 21 a 24,
aborreço, ou seja, odeio, desprezo as vossas festas, cultos, sacrifícios, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E, ainda que me ofereceis holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas de importação de animais cevados. Afasta de mim o estrépito, estrépito dos teus cânticos. Uau! Afaste-se de mim esses cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Não ouvi, eu detesto, eu odeio, eu não suporto mais. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Uau! Ele não suporta eles. Por quê? Porque eles estavam cheios de pecado. Sim, iam para a igreja no domingo, no sábado, não é? Mas não obedecia à palavra de Deus. Ir para a reunião da igreja não é tudo o que Deus quer. Dois elementos são necessários para que nossa esperança seja aceitável, nossa adoração seja aceitável. Primeiro, nosso corpo oferecido a Ele como um sacrifício vivo, não é? Segundo, todo o nosso coração, não é? Devemos amar a Deus com todo o coração, a alma, a mente e a força, não é mesmo? Não é a primeira lei, a mais importante? É amar a Deus, ou seja, obedecer seus mandamentos, não é? Uma vez eu estava, acho que quase em Itinga, mais ou menos lá, perto de Salvador. Nosso irmão Jessé, que agora é um dos presbíteros da igreja, Jessé me ajeitou essa reunião, fui lá e eles queriam me testar para ver se eu era de fato de Deus ou não, né? Me mandaram, me perguntaram se eu pudesse falar em línguas e etc, etc. E me perguntaram no meio dessa, você é dizimista? Eu respondi, a verdade é que Deus nunca quis 10%, nunca quis 10%. A verdade é que ele exige 100%. Ele está pedindo todo o nosso corpo, todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, atividades, palavras, sentimentos. Ele quer tudo. Ele sabe que se ele tem nosso coração íntegro, ele vai ter nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos e nossos sentimentos. O que é adorar a Deus? Sim, é o que faz na reunião da igreja, mas não é só isso, não. É a vida inteira. A vida inteira. Todo nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, todo o nosso esforço físico, espiritual, tudo
tudo, tudo. O que nós aprendemos hoje são as palavras de Deus. É da verdade, é da Bíblia. E eu estou aqui implorando, por favor, vamos deixar a Bíblia falar. Amém? Quem tem perguntas? Salomão Fazenda está no YouTube e está perguntando e é culto racional. Culto racional. Como ouvimos, o culto racional é uma coisa muito difícil de traduzir se você vê nas versões diferentes que consegue arranjar, vai ver traduções diferentes. E que nós vemos, culto racional é o que prestamos a Deus, não apenas na reunião da igreja, mas em nossa vida toda, é o que nós fazemos a vida toda com todo o nosso corpo, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, né? Toda a nossa alma, nosso corpo espiritual, não é? Tudo que somos, tudo que somos. Esse é o nosso culto racional. Se você tem uma pergunta, pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Para mim, quero agradecer, muito obrigado, irmão Timo. Agradeço a Deus. Sim, demorei a entrar porque não tive mega, mas consegui comprar para podermos estar nessa reunião. Estou a agradecer pelo estudo que temos tanto hoje. Que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe vocês. Eu amo Muito vocês. Mando abraços apertados para todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Não sei como é que passaram durante o ano aí, América. Estamos muito bem, obrigado. Deus está nos abençoando demais. Muito bom. E Muito aí, obrigado. passaram um ano novo bem? Já passamos, graças a Deus, já passamos. Isso. Junto à família, crianças também, passamos bem. Isso. Estou aqui com alguns irmãos aqui também a participar da mesma reunião também. Sim. Muito bem. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Parece que Raíssa tem uma pergunta ali, o microfone. Se tem uma pergunta, pode falar. Não tenho pergunta, é só agradecer a Deus que nós entramos na vida do ano 2024 junto com nossos professores. E agradecer também ao nosso professor Timo para ensinar da Bíblia, saber o que a Bíblia diz. Amém. Isso eu agradecer. Amém. Graças a Deus mesmo. É a palavra dele. Eu espero que nós podemos todos chegar juntos num só pensamento, num só parecer, para juntos agradar a Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele pede, não é? Amém. Obrigado, senhor professor. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Vi uma foto de você e eu há muitos anos.